Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde nós vamos corrigir a prova do exame 44 da OAB em Direito do Trabalho. Nós já fizemos um vídeo sobre a primeira questão dissertativa e agora vamos dar continuidade à segunda questão dissertativa da OAB. Então vamos lá. Lúcia Maria engravidou no curso do contrato de trabalho e não comunicou o fato a ninguém. Após 4 meses, sem que ninguém soubesse do seu estado, Lúcia foi dispensada imotivadamente, razão pela qual procurou você como advogado para defender os seus interesses. Após o nascimento da criança, foi ajuizada uma ação trabalhista, pleiteando a indenização. A ação foi julgada improcedente, pelo fundamento de que o empregador desconhecia o estado de gravidez da empregada. O mesmo fundamento para o não provimento do recurso por você interposto contra a decisão de primeiro grau. A publicação dessa última decisão ocorreu há 2 dias. Diante disso, responda. Para buscar o direito de Lúcia em relação à estabilidade gestante ou à indenização correspondente, qual tese jurídica que você sustentaria? Fundamente. Letra B. Na tentativa de reverter a decisão desfavorável, que medida jurídica processual você ainda poderia adotar? E fundamente. Gente, eu vou mostrar para vocês que não precisa necessariamente você responder a questão do início. A gente pode ir do mais fácil para o mais difícil, ou vice-versa. É importante a gente se ater a algumas informações aqui do enunciado. Aqui fala que, após o nascimento da criança, foi ajuizada uma ação trabalhista, pleiteando a indenização. A ação foi julgada improcedente pelo fundamento de que o empregador desconhecia o estado de gravidez da empregada. Olha que interessante aqui. O mesmo fundamento para o não provimento do recurso por você interposto. Ele está dizendo qual é a fase processual que você está aqui. E pergunta na letra B qual que seria a medida jurídica processual cabível para reverter essa situação. É isso que está aqui na letra B. Então, ele está dizendo que teve uma ação julgada improcedente. E também está dizendo que desse julgamento de improcedência foi interposto um recurso por você. E esse recurso também não foi provido, não houve provimento. Ou seja, foi utilizada pelo tribunal a mesma tese do juízo de primeiro grau. Então, quando a gente tem uma sentença trabalhista que é julgada improcedente ou procedente, mas a gente está pelo lado, está representando a parte que teve um prejuízo processual, qual é a medida processual cabível para uma sentença, para combater uma sentença trabalhista? O recurso ordinário. Lembre-se, da sentença vai caber RO. Do RO caberá recurso de revista. É isso mesmo. O recurso de revista que muitas das vezes é temido pelo candidato. Eu confesso que quando eu fui fazer a minha segunda fase da OAB, eu fiquei torcendo para não cair o recurso de revista. Mas hoje eu vejo que não é uma peça difícil de ser feita, tá? É uma peça que ela tem algumas peculiaridades, mas ela não é uma peça difícil. Então, eu quero te convidar a entrarmos na linha do tempo do processo do trabalho e identificarmos o recurso de revista. Então, vamos lá. A gente vai ver que da sentença trabalhista, a gente pode interpor um recurso ordinário. Para onde? Para o TRT. Do recurso ordinário do TRT, é possível
interpor recurso de revista para o TST. Então, respondendo de maneira bem objetiva, tá? A letra B, eu posso começar pela letra B, não tem problema. Respondendo de maneira objetiva a letra B da prova, da questão número 2 do exame 44 da FGV, nós podemos dizer que o recurso cabível é o recurso de revista. Tá? Daqui a pouco a gente volta para o recurso de revista. Vamos continuar aqui com... então, a gente já identificou, bateu o olho, já identifiquei. Foi interposto. Houve uma ação julgada improcedente e foi interposto um recurso. Se houve uma ação julgada improcedente e foi interposto um recurso, o recurso é o recurso ordinário, que foi improvido, não foi dado provimento. Então, do recurso ordinário, caberia para o TST o recurso de revista. Identifiquei. Mas eu estou com dificuldade agora de fundamentar, porque o recurso de revista tem algumas particularidades. Tudo bem, vamos responder a letra A, e aí a gente consegue voltar para a letra B e finalizar ela, tá bom? Por que que eu quis fazer dessa forma? Para te mostrar que é possível responder a prova sem necessariamente seguir a ordem, letra A, letra B. Eu particularmente, Melquisedeque, eu prefiro começar pela letra A, depois eu vou para a letra B. Mas aí é uma questão minha. Nem todo mundo tem a mesma linha de raciocínio, ou nem todo mundo consegue seguir a prova de maneira linear. Então, entenda, identifique a sua particularidade, identifique como você raciocina, como você consegue trazer esse raciocínio jurídico para dentro da prova, e aí sim, realize a sua prova com calma, tá bom? Então, vamos lá. Para buscar o direito de Lúcia em relação à estabilidade gestante ou à indenização correspondente, qual tese jurídica você sustentaria? Nós estamos aqui diante da estabilidade de uma gestante. O próprio enunciado já nos deu essa resposta. Então, a estabilidade gestante ela está prevista lá no ADCT, lá no artigo 10 do ADCT. Vamos consultar? Olha aqui. A estabilidade está prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez. Até quando? Até 5 meses após o parto. Então, a empregada gestante tem direito à estabilidade, ela é vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa. O prazo, né, o período de estabilidade é de 5 meses após o parto. E isso traz garantia não necessariamente para a grávida em si, mas isso é uma proteção ao nascituro. Né? A alegação de que não havia conhecimento por parte do empregador, a boa-fé do empregador, não é argumento suficiente para afastar a estabilidade. Isso está lá na súmula 244, no item 1 do TST. Se nós vermos lá, está escrito assim: o desconhecimento da gravidez pelo empregador não afasta o direito da empregada à indenização decorrente da estabilidade. Por quê? Porque, como falei, a estabilidade ela possui uma natureza objetiva. Ela é uma garantia constitucional. Ela está relacionada ao fato biológico da gravidez e traz uma proteção ao nascituro. O princípio da proteção ao nascituro aqui,
ele vai sobressair sobre o princípio da boa-fé do empregador. Tá? Outro princípio que a gente pode invocar aqui é o princípio da hipossuficiência da empregada. Tá? Mas esse instituto visa proteger o nascituro. Tá? É uma proteção do nascituro. Então, nós podemos fundamentar de duas formas aqui, de duas maneiras. Tá? Nós podemos fundamentar com base no artigo 10º, inciso 2º, a linha B da ADCT, e também podemos fundamentar com base na súmula 244, item 1 do TST. Então, como podemos escrever? Como podemos escrever essa resposta? Podemos dizer que o desconhecimento do empregador não afasta a estabilidade da empregada. Nos termos do artigo 10º, inciso 2º, a linha B do ADCT, cumulado com o entendimento do TST, entendimento firmado pelo TST na súmula. Qual a mesma súmula, gente? Esqueci. 244, item 1. É assim que a gente pode escrever, tá bom? Então, o desconhecimento do empregador não afasta a estabilidade da empregada, tá? Deixa eu escrever aqui, da empregada, nos termos do artigo 10º, a linha, inciso 2º, a linha B do ADCT, cumulado com entendimento firmado pelo TST na súmula 244, item 1. Tá? É bem tranquilo, tá vendo? Não precisa redigir um texto jurídico extremamente rebuscado. Não, seja objetivo, diga o que a lei está falando, diga o que a jurisprudência, o que a súmula está falando, tá? Vá direto ao ponto. Nesse caso aqui, para respondermos a letra B, como a gente já sabe, trata-se de um recurso de revista. Cadê aqui? Então, na tentativa de reverter a decisão desfavorável, que medida jurídica processual você ainda poderia adotar? Então, podemos responder assim. Vamos colocar em vermelho aqui. A medida processual cabível para o não provimento do recurso interposto é o recurso de revista. É o recurso de revista. Previsto no artigo 896, aí que está as particularidades do recurso de revista. Tá? Nesse primeiro momento, vamos nos ater que se enquadraria nas alíneas A e C do artigo 896. O recurso de revista, ele tem alguns, ele vai ser, você vai ter que avaliar se você está na fase de conhecimento, se você está na fase de execução.
qual que é o rito do processo. Então, como não trouxe aqui, tá, o rito do processo, mas sabemos que está na fase de conhecimento porque nós temos uma sentença, a sentença foi julgada improcedente, foi interposto um recurso dessa sentença. Então, ainda estamos na fase de conhecimento. Então, considerando que estamos na fase de conhecimento, houve aqui uma violação ao quê? A um texto constitucional e a súmula do TST. Né? Então, a súmula do TST, né, é cabível nesse caso as alíneas A e alíneas C do recurso de revista. Eu não vou entrar no mérito, das alíneas. Eu não vou entrar no mérito das alíneas, por quê? Porque é necessário nós termos uma aula só para recurso de revista. Tá? É necessário termos uma aula só voltada para o recurso de revista da CLT, tendo em vista que, é como eu falei, ele não é tão complexo, mas ele tem uma série de requisitos que é necessário que o candidato se atente, é necessário que o candidato preste atenção quando for fazer a sua prova, se eventualmente cair o recurso de revista. E eu gostaria também só de chamar uma atenção aqui bem rapidinha para o texto da aula anterior, que eu tinha colocado 745. Se você voltar lá no vídeo, você vai ver que está com 745 e é 475 da CLT. Eu falei 475, mas eu escrevi 745. Às vezes eu acabo invertendo os números, tá? Mas é isso. A nossa aula da segunda questão fica por aqui. Foi uma questão que eu considero mais tranquila, porque a previsão legal é algo que está gritante, né? A estabilidade da grávida é algo gritante, assim, se o candidato batesse o olho, ele saberia que houve aí uma violação. A dificuldade maior seria na identificação da súmula 244 e talvez a fundamentação do recurso de revista, mas eu acredito também que não seria tão difícil, porque se você entender a linha do tempo do processo do trabalho e você for no índice remissivo da sua CLT, você vai ver lá que o 896 vai estar prevendo a interposição do recurso de revista. Talvez você teria um pouquinho de dificuldade nas alíneas A, B e C, mas como se trata de uma violação à norma constitucional, de uma violação a uma súmula do TST, aí seriam as linhas A e C do artigo 896. Tá bom? Gente, quero fazer mais uma vez aqui o convite para o nosso curso de segunda fase em Direito do Trabalho. Me chama no WhatsApp, eu vou te explicar, vou te falar sobre a nossa metodologia. Também nos sigam nas nossas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.